I tried to go back, but no, I just couldn't. Nobody can go back. And every time the rain came gently and free, touching my skin, I felt. Eu sempre gostei de música desde criança, gostei muito, eu venho de uma família muito artística, que teve uma grande história na música e na dança. O meu bisavô fundou orquestra, meu avô foi violinista, foi espala de orquestra, minha família tinha operetas, né? Na família do meu avô, todos eram músicos. E nos filhos, né? Na vida dos filhos também teve muita dança. Minha tia teve um estúdio de dança por muitos anos, no qual eu participei, então eu sempre tive uma veia muito artística, mas era assim, informal, por prazer mesmo. E ali mais ou menos nos 14, 15 anos eu comecei a aprender violão sozinha e comecei a cantar só para me acompanhar mesmo, para poder desenvolver nas músicas. E acabei tomando gosto, comecei a compor, mas tudo isso de forma muito assim, íntima, né, particular. Até que eu fiz faculdade em Relações Internacionais, me formei, fiz pós-graduação e resolvi fazer um mestrado fora do Brasil. Eu ia tentar esse mestrado. Eu comecei a preparar a documentação toda e me deu um desejo de gravar as músicas que eu tinha composto, só para mais ou menos assim encerrar um ciclo, sabe? Para eu começar os meus estudos, levar comigo essas músicas, talvez tocar em algum bar ou outro, alguma coisa assim, bem no âmbito do hobby mesmo. Só que esse processo de gravação foi muito diferente do que eu esperava. Eu me envolvi de uma forma que era inegável que eu deveria seguir esse caminho. Então eu acabei abandonando o mestrado, abandonando os planos acadêmicos e comecei uma carreira de cantora com um disco, o que é muito fora do comum. Normalmente os artistas começam uma carreira e vão gravar um disco só depois. Mas o meu caminho foi inverso. A partir desse disco chamado Saudade, que foi lançado em 2012, eu comecei minha carreira artística. E aí construí uma carreira que une a minha paixão pela música e pelas relações internacionais. Então eu crio projetos que vinculam essas duas áreas. To be water as well. Na verdade, eles não foram assim referências desde o início, foi mais como uma influência indireta, porque era um outro estilo de música que não tem nada a ver com o que eu faço e também eu não tive assim uma atividade cultural junto com eles, né, nessa parte musical. Era mais de saber as histórias, de ouvir a trajetória da família. Eles fizeram uma pequena orquestrinha e tocaram no casamento da minha mãe. Então, assim, essas histórias talvez preencheram esse universo da musicalidade na minha vida. Mas o que me impulsionou mesmo a ser artista foi a minha própria relação com a música do mundo, assim, como ouvinte. Eu sempre mergulhei com muita intensidade no que eu ouvia, tinha vínculos muito fortes com artistas, com bandas, e isso foi realmente o que me impulsionou. O que eu sentia ouvindo a eles, eu queria sentir construindo as minhas próprias músicas, e também tinha muito desejo de ver outras pessoas se identificando com as músicas que eu escrevi também. The moment coming to me, dismay pervaded. O primeiro show de todos foi um aniversário que eu marquei num lugar que era um barzinho assim muito pequenininho. Ele não abria naquele dia, foi durante a semana, eu combinei com eles de abrir só pra gente mesmo, a minha turminha, a minha família, eram só umas 20 pessoas, e eu toquei nesse dia. Foi a primeira vez que eu toquei em público, assim, como Isabela Bredes mesmo, né? Tive algumas brincadeiras musicais na adolescência, com amigos e tal, mas esse dia do meu aniversário foi o primeiro. E aí no aniversário do ano seguinte eu fiz a mesma coisa num outro bar que era maior e já cabia mais gente, mas também estava fechado, não estava assim aberto ao público. E o meu primeiro show foi uma história super legal. Eu fui fazer um trabalho voluntário em Moçambique em 2011, ainda nessa preparação para o mestrado que eu contei.
Não por isso, né? Mas nesse ano de preparação, que foi o ano seguinte da minha formatura, eu me organizei para poder fazer esse trabalho voluntário e eu ia ter um gasto muito grande com passagem, né? Muito longe, e eu tinha que pagar o programa que eu ia fazer e além disso tinha uma doação para a própria instituição. E eu não tinha como fazer isso. Aí eu fui na faculdade, onde eu tive uma relação durante esses anos todos assim muito boa, eu participei de muitas coisas, então eu tinha ótimos relacionamentos lá. E eu pedi o teatro da faculdade emprestado para eu fazer um show para arrecadar os fundos para eu ir para Moçambique. E é um teatro imenso, assim, para umas 600 pessoas, para quem nunca tinha se apresentado nem nada, eu encarei mais como uma ferramenta para eu conseguir o meu trabalho voluntário. Só que foi assim, incrível. Eu vendi, sei lá, uns 400 ingressos, foi passando de boca em boca, na faculdade mesmo, muita gente foi, família, amigos. E esse show, aí eu convidei pessoas para tocarem comigo que também eram amigos, assim, que gostavam de música. Alguns, acho que uns dois trabalhavam com música, mas a maioria que participou ali tinha só um vínculo de diversão mesmo. E foi uma experiência muito, muito, muito boa. Aí esse foi o meu primeiro show. A partir daí, isso foi em 2011, deixa eu lembrar. Já estava começando, pensando em começar a gravar o disco. Foi isso. Ou não, acho que eu gravei o disco em 2012. Foi isso. Eu estava plantando a ideia de gravar. A partir daí eu comecei a eu mesma produzir os shows. Eu alugava os teatros em Belo Horizonte. Eu fazia os ingressos, a minha família vendia, algum amigo era o bilheteiro, alguém da família registrava, tirava fotos, fazia vídeos. E foi assim que eu comecei, a gente mesmo produzindo essas apresentações. Foi um tempo assim de muito aprendizado, muitos erros, erros assim muito básicos, mas foi super divertido. Tem lembranças assim muito boas dessa fase. Na verdade, essa primeira experiência, ela só evoluiu, porque a minha forma de trabalho não mudou tanto assim. Hoje eu tenho alguns parceiros, mas a gestão da minha carreira sou eu que faço, assim, 360 graus, e faço várias outras atividades também, relacionadas a essa gestão, né? Sou a produtora executiva do meu próprio trabalho e também faço, por exemplo, algumas obras audiovisuais, produção musical, entre outras coisas. Então, os desafios que eu tive no início foram mais de falta de conhecimento mesmo. Como que a cadeia produtiva funciona, quem é quem, quais as funções de cada pessoa, como fazer uma boa divulgação, como se precaver com contratos. Eu acho que é mais nesse sentido de entender a engrenagem. Esses eram os meus primeiros desafios e que eu supri com muito estudo. Então, eu fiz vários cursos de negócios da música, participei de muitos eventos, feiras, faço isso até hoje, gosto muito, tenho muito prazer de conhecer as pessoas da cadeia produtiva, de assumir as rédeas mesmo do trabalho. E eu sempre falo que isso não é para que eu tenha que fazer tudo ou controlar tudo, mas é para que eu tenha confiança ao caminhar. Eu vou saber quem que eu devo contratar, se aquele trabalho está sendo bem feito, quais as novidades do mercado, se os meus planos estão de acordo com o momento atual ou não, esse tipo de coisa. Eu ainda tenho muitos dos desafios que eu tinha naquele início e que a maioria dos músicos ainda tem, que é formação de público, conseguir boas oportunidades, criar materiais bons. Isso são coisas que é como se fosse comer e respirar, são todos os dias, né? Acho que não vai ter um dia que vai acabar isso. A própria Taylor Swift ou a Lady Gaga, elas têm desafios que a gente também tem. Então eu acho que muda um pouco a proporção.
no litoral da aurora transitória, a angústia das palavras ensanguentadas em tuas mãos. Bom, o Retalho de Mundo tem uma história completamente diferente de todos os meus outros trabalhos. Ele começou a ser gestado, digamos assim, em 2014. E aí, em 2015, eu comecei a realmente planejá-lo e executar, mas eu não tinha recursos para fazer o que eu queria, assim, o plano que eu tinha. Aí tentei vários recursos, como leis de incentivo, patrocínio direto, outros editais privados, e não consegui nada. Aí um dia eu tive uma ideia que foi fazer uma lista de coisas que eu poderia fazer e trocar com os músicos para que eles pudessem gravar no meu disco. Aí essa listinha tinha uns 6 itens, assim, era tipo aulas de inglês, revisão de textos, agora eu nem lembro muito bem, tinha bolo de cenoura, tinha várias coisas. Participação em vídeos, coisas assim. E aí alguns músicos me responderam trocando o serviço deles pelo meu. E eu pensei, isso pode dar certo. E fui dormir assim, fui deitar pensando em como que eu poderia fazer o meu disco acontecer. Aí eu tive uma ideia naquela hora que foi expandir essa proposta para toda a comunidade. Então eu criei um vídeo e nesse vídeo eu expliquei que eu estaria recolhendo doações de serviços na comunidade. Se a pessoa é um fotógrafo, um contador, um advogado, um professor de música, ele poderia me doar, por exemplo, 2 aulas de alguma coisa, uma consultoria, e assim seria feito. Eu montei uma tabela com todos esses serviços que eu ganhei e os músicos, na hora de receber pelo cachê, em vez de receber em dinheiro, eles escolheriam naquela tabela quais serviços eles queriam como pagamento. E funcionou brilhantemente, foi incrível, deu muito trabalho, mas eu recebi mais ou menos uns 50 mil reais em serviços da comunidade. E chegou coisa assim da minha cidade, né, de Belo Horizonte, mas de outros estados e até de fora do Brasil. Claro que não foi tudo pago com esses serviços, uma boa parte foi paga em dinheiro, mas o que fez o projeto existir foram esses serviços. Eu chamei essa campanha de Operação Escambo. E aí um projeto que era para ter 5 músicos, era para ser uma banda, acabou envolvendo mais de 30 pessoas, 30 profissionais. Então tem algumas músicas que são mais orquestradas, tem instrumentos assim super exóticos, de outras culturas, instrumentos chineses, indianos. Foi um projeto que transbordou demais as minhas expectativas por causa dessa ideia. E aí ele foi feito, começou a ser realmente gravado em 2016. E aí, assim, algumas dificuldades, por causa disso, né, por causa dessas dificuldades, assim, de não ter o dinheiro na hora, assim, a produção se estendeu um pouco e estava praticamente pronto no início do ano, só que aí veio a pandemia, atrasou tudo muito mais, e agora em novembro, finalmente eu consegui lançar o disco, e o lancei com um vídeo que foi filmado majoritariamente pela minha irmã e pelo meu cunhado, e foi dirigido, roteirizado e editado por mim. Então é um trabalho assim com muita entrega nossa e muito empreendedorismo por trás, para que ele pudesse existir de verdade. Adulto, criança, deixava bicho, aldeia, lembrança pra trás. Já não dava mais pra desistir. E eu pensava em tudo que eu carregava. O estilo que eu mais gosto, assim, me identifico, é o folk. Mas o que eu faço não é um folk tradicional. Por exemplo, tem alguns elementos, algumas canções têm mais essa estética, assim como, por exemplo, Devaneio. Tem bastante o clima, assim, do folk. Outras têm uma sensação, assim, de MPB, como, por exemplo, a música Abajur, ou talvez, deixa eu pensar alguma outra, talvez Gente que Passa, alguma coisa assim. E outras têm características, por exemplo, Faísca de Pó tem uma característica mais meditativa, assim.
tem um cheirinho assim de alguma coisa mais oriental. Mas é muito difícil, não tem um gênero o disco, sabe? Enquanto a gente produzia, a gente tentava achar referências e foi muito difícil achar referências justamente por causa dessa mistura. Então, assim, eu posso dizer que eu não me guiei por nenhum gênero musical, mas sim pelas próprias mensagens das músicas que pediam determinada instrumentação, mas ele foi todo organizado, as músicas foram organizadas assim numa ordem que existe um caminho lógico entre elas, né? Por mais que elas sejam diferentes, existe esse caminho lógico, tanto em termos de sonoridade, como também de mensagem e de sentimentos. Então, eu sei muito bem o que eu quis provocar com a obra, né? E principalmente com a forma como ela foi construída. Eu criei agora no lançamento uma espécie assim de campanha para que as pessoas escutem o disco inteiro, do início ao fim. A gente está na era do muito rápido, né, dos singles. Se fala muito pouco de obras inteiras, mas esse disco foi pensado como uma obra inteira. E aí eu fiz um convite para as pessoas de encontrarem um lugar bem confortável, num momento bem calmo, se darem de presente um tempo para si mesmos, assim, e ouvirem o disco inteiro. E muitas pessoas fizeram, eu achei legal demais. Eu fiz um convite mesmo, assim, um cartazinho que eu circulo junto com os links do disco e as pessoas estão dizendo que estão fazendo a experiência e que tem sido bem legal. Essa tranca que prende impede o viver. A primeira música que virou um clipe é O Rio e o Medo. Mas só que ela é a segunda música do disco, antes dela tem uma chamada Retalho de Mundo, que é só uma abertura. Só que a Retalho de Mundo foi construída para se unir à música O Rio e o Medo e elas se tornam uma só. Então existe um ponto de divisão, então elas podem ser ouvidas separadamente, mas se você ouvir em sequência parece que é uma música só. E eu queria muito, muito, muito fazer um clipe para essa música. Ela é bem antiga já, assim, deve ter uns 5 anos. E ela tem um aspecto muito, como diz uma amiga minha, um aspecto muito cinematográfico. Só que eu não queria fazer esse clipe se eu não tivesse estrutura para isso. Então eu queria talvez fazer um edital para contratar uma produtora, porque é uma história muito forte, né? É a história de um rio que tem muito medo de chegar no oceano, porque ele sabe que a vida dele vai acabar ali. Só que aí nós temos um final surpreendente, que eu não vou contar. Só que aconteceu, a pandemia chegou, as coisas, né, mudaram muito, os recursos, inclusive de editais, estão mais complicados, muito mais concorridos agora. E eu pensei na possibilidade de tentar fazer. Conversei com a minha irmã, porque ela e o marido dela têm um drone. E aí eu tive umas ideias e falei, Dani, vamos tentar fazer? Se a gente achar que não ficou legal, a gente não publica, fica só pra gente. Mas no fim das contas, eu acho que deu muito certo. Ficou muito legal o vídeo e eu contei com algumas cenas de outros produtores que fizeram toda a diferença. Não vou contar para não dar spoiler, então vocês podem assistir o vídeo para entender do que eu tô falando. E é isso, essa música ela tinha que ter um clipe, porque a história é muito forte. E a outra música que tem um clipe é Faísca de Pó, mas ele não foi lançado ainda, vai ser lançado agora no início de 2021. É uma animação linda, 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 super, super delicada, feita pelo meu amigo Jackson Abacatu, que é assim um excelente profissional, ele é animador, ganhador de vários prêmios nacionais e internacionais. E ele fez essa animação. Assim, eu não participei da criação, foi uma iniciativa dele. E eu fiquei encantada principalmente com a forma como ele ressignificou alguns detalhes. Cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisinha diferente. Porque é legal isso, né? Quando a gente fala de música e vídeo, é uma complementação da mensagem. Então tem o que a música fala, o que a letra fala e o que a imagem fala. E as imagens que ele colocou foram, assim, muito legais. Então, estou muito ansiosa também para as pessoas verem. Eu contorcia, tentava voltar, mas não podia. Eu atuo na cultura em algumas frentes diferentes. Uma delas é um projeto que eu sou co-criadora e também gestora, que é o Sonora, Festival Internacional de Compositoras. É uma rede de mulheres no Brasil e em vários países
que trabalham em prol do fortalecimento da mulher na música, do empoderamento da mulher, de combater a desigualdade de gênero no nosso meio e também na sociedade. E trabalho também com o Audio for Singers, que é um projeto que eu tenho com meu companheiro de vida e de trabalho, o Rodrigo Lana. Nós lançamos no ano passado um livro chamado Conhecimentos de Áudio para Cantores, que tem o objetivo assim de ajudar os artistas a entenderem esse universo técnico com uma linguagem mais leve, descomplicada e usar essas informações tanto na produção de discos como na produção em casa, a realização de shows, um bom diálogo com outros profissionais. Eu percebi que na minha carreira de cantora eu tinha assim um déficit imenso de conhecimento técnico. A gente chega assim para passar som e fica falando umas coisas, tá muito não sei o que, abaixa isso, mas a gente não consegue ser assertivo. Olha, eu preciso disso. Olha, o médio grave está exagerado. Ou então, você pode colocar esse retorno em tal lugar que vai ser melhor para mim. Esse tipo de conhecimento dá muito mais confiança para trabalhar, te deixa mais descansado para fazer a parte artística, né? E expande muito a criatividade também. E nós escrevemos esse livro, que foi lançado ano passado, e com ele surgiu um projeto maior, que a gente deu o nome de Audio for Singers, em inglês, porque ele também tem algumas ações internacionais, e através dele a gente posta conteúdo educativo gratuitamente no Instagram, no YouTube e no nosso site, mas também oferecemos palestras, oficinas, masterclasses, etc. Ano que vem a gente vai fazer o primeiro prêmio Audio for Singers. A gente está super animado, vai ser um prêmio só para os profissionais técnicos, que normalmente ficam bem assim, invisibilizados, né, bem escondidinhos. A gente quer colocar um pouco de luz nesse trabalho que é tão importante. E temos também outros projetos que estão no forno, prontos para sair. Então é isso, assim, eu trabalho com. Esses são dois exemplos de projetos que eu trabalho, que normalmente são projetos de fortalecimento da própria cadeia produtiva. Tem um também que é uma paixão para mim, que eu acho que é um projeto que eu vou levar para a vida inteira, que se chama Canções para Abreviar Distâncias, uma viagem pela língua portuguesa. É um disco que eu lancei em 2017. Não, ele começou como um disco que eu lancei em 2017, que são 8 poemas musicados. Cada poema é de um país diferente da lusofonia, né? Países que falam português. Só que eu trabalhei só com escritores vivos, então eu tive contato com praticamente todos eles até o momento. Escritores muito grandes, como o Mia Couto, o José Luiz Peixoto, e assim, é um projeto muito legal. Com esse projeto, a gente rodou vários países, fomos a Portugal, no continente, nos Açores, fomos a Cabo Verde 2 vezes, a Islândia, ao Timor-Leste, e eu descobri agora, foi assim, incrível essa descoberta, que esse projeto foi estudado durante um semestre por uma turma de língua portuguesa na San Diego University, na Califórnia. E eles me convidaram para assistir as apresentações finais. Então, assim, são coisas que a gente faz, a gente não tem ideia do que vai dar, assim, de onde que vai chegar, né? Esse é um projeto, o Canções para Abreviar Distâncias, que eu acredito que eu vou levar para a vida inteira. Ele não é um álbum, assim, que tem uma vida útil, sabe? Já temos ainda vários planos de viagens, de palestras, de atividades, porque ele é um projeto que não é só musical. Ele é musical, literário, social também, histórico, né? Então é isso, assim, eu gosto de trabalhar majoritariamente com projetos que tenham um propósito mais profundo, que me levem para outros lugares, em vez de só simplesmente gravar música e colocar nas plataformas, ou ter views e plays e fazer shows, né? Porque eu acho que o que fica mesmo pro mundo é isso, né? São essas marcas que a gente deixa.
que consome e engole o intrépido ser. Pode o queimar ou salvá-lo do seu pra romper essa tranca que prende e impede o viver. O primeiro passo é ver. A música hoje representa o meu sustento e o meu coração, minha mente, né? Tudo que eu faço hoje em dia gira em torno da música. É, não só como uma atividade assim criativa e performativa, como eu acabei de dizer, mas também como uma atividade social de transformação, de compreensão do mundo, de compreensão de mim mesma. Eu sempre brinco que se um dia eu não puder trabalhar com música, eu sei que eu vou ser feliz em outras coisas, porque eu tenho assim muitas paixões, muitas coisas me instigam, mas eu acho que poder trabalhar com ela é um privilégio muito grande e eu espero muito conseguir manter durante toda a minha vida, porque me faz realmente muito feliz. São muitos desafios, né? Todo mundo que trabalha com cultura sabe. É matar um leão por dia. Mas, na verdade, coitado do leão, né? Eu não sei por que tem essa expressão, mas enfim, é vencer um desafio a cada dia. Mas eu sou muito feliz com isso. A pandemia afetou 100%, completamente. A queda de atividades, de rendimentos, assim, virou a vida de cabeça para baixo. Me separou do meu namorado, ficamos um em cada país por causa de fronteiras fechadas. É, eu não sei nem por onde começar, assim. Eu acho que eu até pensei muito se eu lançaria esse disco esse ano mesmo ou não, por causa da pandemia, da impossibilidade de fazer shows, de divulgar ele no mundo físico, assim, né? Mas eu entendi também que, além de ter demorado muito tempo e de eu sentir que era realmente o momento, eu achei que ele poderia ajudar outras pessoas, porque ele tem muitas mensagens de conforto, de acalanto, de reflexão. Então eu senti que poderia fazer bem para algumas pessoas nesse momento, né? Que as pessoas estão com muita ansiedade, muito cansadas, preocupadas. E felizmente eu tenho recebido vários relatos de pessoas que sentiram isso de fato. Então eu me sinto com missão cumprida. Mas foi um ano assim extremamente desafiador. Tive que adaptar totalmente os planos, mudar. Eu e o Rodrigo, né, que é o meu parceiro, a gente já vinha trazendo a nossa vida para o digital para a gente ter mais liberdade, inclusive e principalmente, né, geográfica. Mas esse ano teve que acelerar tudo. Então, coisas que eu estava planejando para o futuro já tive que adaptar. É isso, assim, a gente tem muita esperança para o próximo ano. Eu ainda não sei quando as coisas voltam. Eu não tenho nenhum agendamento ainda presencial e não vou fazer isso até que eu tenha certeza absoluta. Tem muitas pessoas que confiam, né, que já estão fazendo campanhas para voltar shows e eventos culturais com segurança, com distanciamento. Eu respeito a decisão de cada um, mas eu não me sinto confortável nem para assistir nem para realizar. Eu não acho ainda que é o momento, embora as pessoas precisem trabalhar. Então, assim, é muito complexo, né? Isso. Eu acho que cada um vai ter que pensar bastante para tomar as próprias decisões. Mas eu tô com muita esperança pro ano que vem, porque tem poucas chances de ser pior do que esse, né? Então é isso, trabalhando a cada dia, fazendo as atividades do dia com atenção, com cuidado e ansiando muito, assim, esperando muito pelo próximo ano. Acho que em todo momento de crise tem duas coisas que eu falo crise assim, às vezes, né, na sociedade ou às vezes na sua própria casa, na sua própria vida, eu penso em duas coisas principais, assim. A primeira é que a sua saúde mental deve estar em primeiro lugar sempre. Então, se observar, cuidar de você, ver se você está muito ansioso, se não está, o que você pode fazer para cuidar, né, para que você tenha um descanso maior e tal.
E a outra coisa é não pensar muito no longo prazo. Acordar de manhã e pensar o que que eu tenho que fazer hoje. Abre a sua agenda, faça uma listinha de tarefas, cumpre aquele dia. Se a gente pensar em meses, em muitos meses, em anos, aquilo fica sufocante. É quase que aquela questão dos alcoólicos anônimos, né? Só por hoje. Então acorda de manhã, pensa o que eu posso comer que vai me deixar bem, que atividades que eu posso fazer, se observa, vence aquele dia. Amanhã vai ser um outro dia. Então eu acho que essas coisas me ajudam muito nos momentos de crise. E a outra coisa é que vai passar, né? A gente não sabe ainda quando, mas se a gente tiver a serenidade para atravessar esse momento, a gente consegue. São muitos desafios, né? Desafios é, emocionais, materiais, financeiros, de saúde. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, sem serenidade, sem racionalidade, fica muito difícil. Já é difícil o fato em si. Se a gente está completamente desesperado, fica 3 vezes mais difícil, né? Então, a mensagem que eu deixo é essa: vamos cuidar da saúde mental e vencer um dia de cada vez. I look for you, I try to see the places full, but you find me and pull me close, and I get chills. What I love the most is we're here and how